Olá amigos, estamos começando mais uma edição do programa de Direito e Cidadania. Como vocês podem ver, voltamos ao cenário anterior, produtora nova. Estamos recebendo hoje um amigo, já gravou comigo em eventos externos, lá dos tempos da saudosa da TV Primeira, aqui no programa ainda reprisa lá na nossa querida São Vicente. Dr. Ricardo Ponzeto, advogado criminalista, bem-vindo mais uma vez ao Direito e Cidadania. Obrigado, Dr. Walter. É sempre com muita alegria que retorno a esta casa com a sua acolhida sempre muito calorosa. Com imenso prazer que eu novamente tomo assento nessa cadeira e tenho a honra de ser entrevistado nesse programa de tão alto prestígio da nossa região. Ricardo, você continua advogando na criminal? Continua abnegado? Continua como professor universitário? Digo eu que o magistério, assim como a advocacia criminal, é daquelas coisas que eu nasci sabendo da paixão que viveria. E não abro mão disso. Perfeito. Enquanto tiver saúde e força, vou estar lutando, tanto pelo magistério como para a advocacia criminal. E a família sendo todo de advogado, né? O sogro, a esposa, a Débora, é mais fácil, ele consegue entender o trabalho do advogado. Penso que a compreensão nesse sentido deve ser mais fácil. Perfeito. Da família entender. Até porque o Dr. Ricardo tem processo em Bauru, os processos chegam a São Paulo no Tribunal de Justiça, depois em Brasília. Não tem como ser diferente, né, Ricardo? Aí está, acho que o grande diferencial da nossa carreira, da advocacia. De nós estarmos hoje aqui em Santos, amanhã podemos estar no Distrito Federal, no outro dia na capital de São Paulo, enfim, essa autonomia que a advocacia nos proporciona. Isso realmente é muito desafiador e faz com que nós nos preparemos a cada dia que passa mais. Pois é, eu agrado bem o convidado no início, para depois explorar bem e fazer ele trabalhar, né, Ricardo? Ricardo, reforma do Código Penal, né? Tivemos a reforma do Código de Processo Penal, já não era sem tempo, porque as discussões vão e vêm, aí para um pouco por causa de eleições, mas é imprescindível que essas alterações sejam feitas. Tem muitos equívocos, muitas coisas ainda que a sociedade anseia, e depois fica aquela sensação de impunidade, né? Como se o advogado fosse o grande vilão do judiciário, o que não é verdade, né? É muito comum, Dr. Walter, e aos telespectadores também, dizer que o advogado é esse vilão de que fala no sentido de, às vezes, alcançar a liberdade de um agente em crimes que normalmente causam clamores. E a realidade é que o advogado nada mais, nada menos faz do que postular aquilo que está em lei. E essa reforma que se avizinha, do nosso vetusto Código Penal de 1940, há muito é esperada. Mas, infelizmente, Dr. Walter, o que nós temos contemplado é uma reforma assodada, não sei se de cunho eleitoreiro, se, na verdade, algo proposital, em que estão trazendo inversões de valores gritantes. Dentre elas, uma que causa espanto é no delito de omissão de socorro, onde omitir socorro a um animal ferido pode custar ao agente uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Ao passo que o mesmo delito, omissão de socorro em relação a um ser humano, vai estar se imputando uma pena de 6 meses a 1 ano. Então, digo eu, se nós estivermos diante de um animal ferido e uma criança, e se tivermos que optar entre omitir socorro a um ou a outro, melhor que se omita socorro ao ser humano, porque se o fizer em relação ao animal, a pena será maior. Outra coisa também, em relação ao racismo também, parece que querem modificar, né, essa questão. Esse é um outro dado. Embora o Brasil, com essa pluralidade de raças que temos, ainda, infelizmente, há que se reconhecer de forma bem diminuta em relação a que já vivemos no passado, estão querendo reduzir o crime de racismo a uma mera e simples ofensa de cunho discriminatório, afastando a tipificação de crime. Não sei se seria prudente isso na ocasião, mas não vejo eu com os bons olhos em
tempos que ainda verifica-se a incidência de crimes dessa natureza, penso que não é a melhor hora. É também mais um contexto que, infelizmente, no projeto que está tramitando em caráter de urgência, e dizia eu dessa volúpia, dessa pressa em se trazer à luz um novo Código Penal, há também impossibilidade de discussão em audiências públicas, de nós participarmos. Um outro tema muito candente que trouxe a discussão em audiência pública, a questão da eutanásia, de se decidir pelo desligar ou não dos aparelhos de um ente querido que está em vida vegetativa no hospital. E nessa audiência pública o que nos causou espécie foi que para as pessoas com interesse e capacidade técnica para discutir o assunto, lhes eram concedidos 3 minutos, como que em 3 minutos nós poderíamos resumir uma abordagem a um tema tão complexo como esse. Ou seja, por outras palavras, em menos de 2 anos estão querendo levar a contento um novo Código Penal. É o que eu falo sempre na rádio, viu, Ricardo? As discussões, como na educação, no transporte, às vezes são feitas por pessoas despreparadas ou quando são preparadas, como você falou, o tempo é diminuto. Outra questão, rapidamente, Ricardo, como você bem falou, você acha que deveria ser alterado na questão do homicídio culposo? Os problemas de trânsito se agravam dia a dia e fica aquela... Isso sim eu acho que é uma sensação de impunidade. É mais fácil você hoje sair ileso numa questão de um acidente de trânsito, que você tira a vida de outra pessoa, às vezes de forma irresponsável, do que, como você falou, ficar se discutindo a retirada de outros crimes que já foi ganho na nossa sociedade e agora querem retirar. Você acha que isso não deveria ser modificado? Eu gosto de ser entrevistado por você, doutor Ronaldo, exatamente por essa sua percussiência, né? A sua visão que vai longe no raciocínio jurídico. A sua intelectualidade nos faz, dessa entrevista, esse papo gostoso em que nos aguça a discutir. Esse é um tema também objeto da reforma do Código Penal, que busca-se um delito intermediário entre o homicídio doloso, que é, na verdade, aquele com intenção, em que nós temos verificado, e um caso recente, não sei se teve conhecimento, mas no Rio de Janeiro, do filho de uma grande atriz da Rede Globo, Cissa Guimarães. Ela estava fazendo um programa de fé, que ela se emocionou de ver outras pessoas que perderam o filho. Eu vi na GNT. E a decisão do juízo lá, nós não temos conhecimento do caso, mas estou citando apenas porque é um caso de repercussão, em que o juízo lá afastou a acusação de um crime doloso contra a vida. O Ministério Público havia denunciado por dolo eventual, que ele teria assumido o risco. Bem, é fato que nós também entendemos que é necessário uma conduta intermediária. Não o delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, mas também eu não posso querer imputar a alguém que tira a vida de outrem na direção de veículo automotor o crime de homicídio, por exemplo, daquele que efetivamente recebe dinheiro, paga para matar. Recebe dinheiro para matar. Há uma distinção muito grande entre um e outro. Então, acho que essa figura intermediária viria bem a calhar e no projeto traz a notícia de uma figura típica intermediária entre o homicídio doloso e o homicídio praticado na direção de veículo automotor. Tem vários casos, né, Ricardo? Um rapaz que saiu, brigou com a namorada, terminou, foi no túnel atrás dela e jogou o carro para cima da namorada e das amigas. Tem o caso daquele que invadiu uma passeata, tem outro que invadiu uma corrida de ciclismo. Então, eu acho que na parte de trânsito tem que ser alterado sim. Ricardo, o bloco vai ficando curto, já fica convidado para outras vezes. Ricardo tem outro compromisso. Te agradeço a participação, mais uma vez, lembrança aos seus amigos e queridos alunos, que eles ficam mandando mensagem lá, doutor Ricardo Ponzeto, tá bem e tal. Então, obrigado a você que acessa o YouTube, doutor Ricardo Ponzeto, e o site do Direito e Cidadania. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, doutor Walter. Uma boa noite para você e a todos os seus telespectadores. Bom, e a você, nossos telespectadores, espero que tenham gostado desse programa diferente. Hoje é um programa especial, que estamos reiniciando mais uma etapa do Direito e Cidadania, novos estúdios. Mas precisamos fazer um breve intervalo, não saia daí, voltamos já.